Hello students, how are you today? Fine? I'm very happy to stay with you today, right? You are going to start studying present perfect. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão, porque essa aula nós já havíamos presenciado, né? E nós já havíamos feito inclusive alguns exercícios. Então hoje eu vou fazer uma revisão com vocês e nós vamos fazer novos exercícios para a gente fazer uma avaliação dele, ok? So let's start. Bom, vamos começar fazendo a revisão da estrutura do present perfect. Nós temos que ter um sujeito mais o verbo have ou o has, mais o particípio passado, que é aquela terceira coluna da lista dos verbos. Aquela lista dos verbos, que inclusive veio junto com o material didático com vocês, nós temos na primeira coluna o infinitivo, os verbos na sua forma do infinitivo, em que ele não está conjugado em nenhuma pessoa. Depois nós temos a segunda coluna, que são dos verbos no passado. A terceira coluna que nos interessa hoje é a terceira coluna do particípio passado que nós vamos trabalhar. Tá, quando nós vamos usar o present perfect? Em que situações? Primeiro, ações que começaram no passado e continuam até o presente. Segundo, ações que ocorreram em um tempo não determinado no passado. Terceiro, ações que acabaram de acontecer. Quarto caso, ações que se repetem. Aqui nós temos aqui uma tabela e que nós possamos exemplificar aqui para vocês. Então, present perfect, nós temos na forma afirmativa. Então, nós temos lá os pronomes I, you, he, she, it, you, we e they. Então, tem a divisão aqui no singular e depois nós temos no plural, as formas no plural. I have played, for example. You have walked. He, she, it has done. You, we, they have talked, for example. Depois nós temos aqui nessa terceira coluna a forma abreviada do present perfect. Essa forma abreviada, ela é mais utilizada na linguagem falada, para se expressar de uma forma mais rápida. Então, for example, I've played a lot. You've walked. He's said. She's seen many things. You've talked too much. Então, essas formas abreviadas, o que vai modificar aí é justamente a pronúncia. Nós pronunciamos de uma forma mais rápida, right? Aqui nós observamos o played, walked, studied, talked, são verbos regulares. Vocês veem a terminação deles em ed. Todos os verbos regulares, eles terminam em ed. Aqui o stud, a terminação dele é em y. Quando acontece isso, cai o y e nós acrescentamos ied, quando nós estamos fazendo a forma do passado dele ou o particípio passado, que ele fica da mesma forma. Tanto o passado como o particípio passado do verbo stud, eles ficam na mesma forma. O talked também, o walked, played. Ok? Para vocês entenderem melhor, vocês têm que seguir aquele material que vocês receberam juntamente com o material didático, certo, pessoal? Vocês devem ter aí com vocês, que é a lista dos verbos que vocês precisam estudar. Não existe uma forma para memorizar, é só realmente estudando, né? Não existe assim determinadas regras que vão indicar como vai ficar aquele verbo no particípio passado.
No primeiro caso, ações que começaram no passado e continuam até o presente. Aí eu coloquei 2 exemplozinhos aqui para vocês. I have studied English for many years. John has played football a lot. E nessas 2 situações, nesses 2 exemplos, vocês observam que não há indício de quando terminou a ação. Então a ação começou no passado e ela permanece no presente, mas não há nenhum indício do tempo, porque o que menos importa no present perfect é o tempo dessa ação, tá? O que é evidenciado aqui é a ação em si. No segundo caso, ações que ocorreram em um tempo indeterminado no passado, ou seja, o tempo não importa, não é relevante no present perfect. Lucia and Anna have lived in São Paulo all their lives. Jake has traveled to Brazil a lot of times. Então, o que é evidente aqui, o que nos interessa é a ação. Vocês observam que em nenhum dos 2 exemplos fala-se de tempo, não é mencionado o tempo. O tempo ele só é mencionado nos verbos que estão no passado, a ação que está no passado. Vocês observam que todos os verbos que a ação está no passado é sempre mencionado o tempo que ocorreu aquela determinada ação. Terceiro caso, ações que acabaram de acontecer. I have just cut my finger. She has just phoned me. Então, inclusive esse cut, ele fica igual nas 3 formas, no infinitivo, no passado e no particípio passado. Há alguns verbos que ocorre isso, eles não modificam. Então, esses 2 exemplos que eu acabei de dar são para ações que acabou de acontecer. Quarto caso, ações que se repetem. My father has traveled to Floripa several times. My teacher has read that book many times. Então essas ações, elas aconteceram várias vezes, mas não há menção a respeito de quando ocorreu essas ações, porque isso não é importante. Nós podemos observar que o present perfect ele é bastante comum vir essas palavras, o ever, para evidenciar um fato, um acontecimento. O ever pode ser usado na forma de pergunta, nas formas interrogativas e negativas também, com algumas expressões. For example, have you ever been to Panama, Jack? Have you ever been to Panama, Jack? Você já esteve no Panamá? Hasn't he ever thought about changing jobs? Ela já pensou em mudar de profissão? Nobody has ever told you about this place, right? Olha aí o ever juntamente combinando com o nobody. Nobody, ele tem uma noção, ele dá uma ideia de coisas negativas, né? De uma forma negativa. Então ele combina muito bem com ever. Nothing like that has ever seen before. O nothing também, ele tem uma conotação de negatividade, né? Nobody, ninguém, nothing, nada. Então ele combina, ele harmoniza muito bem com a palavra ever. Outro caso também que nós utilizamos ever com expressões. The first time. This is the first time I have ever ridden a camel. Essa é a primeira vez que eu ando num camelo. Então, com a expressão the first time, eu vou usar o ever. Never também é bastante comum no present perfect. Ele tem o sentido negativo, a conotação dele é negativa. We have never seen a blue sea like this before. Nós nunca vimos um mar azul assim antes. We haven't never seen a blue sea like this before, right? Então, o que acontece? Nós observamos que no segundo exemplo, eu até enfatizei que é uma forma errada,
Por quê? Porque quando nós usamos o never ele já é uma forma negativa. Então está errado se eu coloco o verbo have também na forma negativa. O inglês ele não admite as duas formas negativas. Ele fica gramaticalmente errado. Então, quando vocês usarem o never, o verbo, seja ele have ou has, ele deve ser usado na sua forma negativa. Tá? Mas ele tem a conotação de uma ideia negativa na frase. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, é uma breve explicação mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar as dúvidas pelo e-mail ou pelo aplicativo ali que vocês têm, né? Que vocês receberam através do colégio, né? Pela a plataforma que vocês já estão acostumados a fazer com os outros professores também, enviar ali os exercícios, que vai ser da página 13 e 14, por gentileza, que vai ser uma avaliação que eu vou fazer com vocês, tá bom? Então eu vou pedir por gentileza que vocês tiverem dúvidas, ideias, sugestões, enviam ali pela plataforma e enviem também os exercícios para que a gente possa fazer a correção e tirar as dúvidas de vocês, tá bom, galera? Um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus.